Papo com especialista. Dessa vez a gente chamou Sarah Keller, especialista em RH e automação de áreas com robôs e implementações. Você quer entender mais ou menos onde esses robôs podem entrar na área de comércio exterior? Vem comigo que esse vídeo é para vocês. Então, bora pro vídeo? Acompanhe. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez em mais um papo com especialista, com essa pessoa que ela é totalmente diferenciada. Eu não preciso nem falar nada, ela é especialista em RH, cuida de um RH relacionado com TI, alguma coisa completamente diferente que vai revolucionar o mundo do comércio exterior e de outras áreas. Seja bem-vinda, Sarah Keller. Tudo bem com você? Ei, tudo bem, Thiago. Obrigada pela oportunidade, agradeço. É sempre bom compartilhar, né, o conhecimento. Então, eu acho que em tempos de pandemia, que a gente puder estar disseminando da melhor forma possível, eu acho que é esse o caminho, né? É engraçado que a Sarah ela tem uma vida profissional muito diferente e assim, começou numa área, mudou para outra, agora está enveredando para uma outra. E o mais legal disso é que isso serve para todas as áreas, principalmente com o Comex também. É que nem eu falo, eu comecei em despachante, que é uma área que eu não gosto, não me faz bem, e hoje eu trabalho em importador. Já trabalhei em exportador, já trabalhei em trade. Então a gente vive mudando, e eu acho que isso é importante dizer. Quando a gente se adequa ao mercado, mas vai para o lado que mais gosta, é o trabalhar com vontade. E eu vejo muito isso na Sara também. Começou numa área completamente nada a ver e hoje faz uma coisa completamente nada a ver com o que ela se estruturou, digamos assim. Me conta um pouquinho de você, Sara. Como você chegou na área que você está hoje? Bom, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou formada em administração, com ênfase em hotelaria, então, assim, muito diferente da área que eu atuo hoje. Atuei 1 ano na área de hotelaria, não me identifiquei e fiz uma pós e me especializei no âmbito de RH. E minha primeira experiência foi trabalhando com folha de pagamento, então um escopo totalmente relacionado a cálculo de folha. E aí eu comecei a me apaixonar pela área e veio a questão de treinamento, questão de desenvolvimento humano, a questão de psicologia que existia para cuidar das pessoas e fui me especializando, fiz uma outra pós, um MBA e continuei trilhando essa carreira. E hoje eu atuo numa área de projetos dentro de um RH que identifica oportunidades para automatizar processos dentro do RH. Então, hoje eu sou tanto RH como TI. Eu atuo de uma forma híbrida entre a área de negócio e a TI, que é o técnico mesmo. Então, muito do que você falou, hoje eu vejo uma questão de propósito também no meu trabalho. Então, porque a gente recebe muitas demandas de processos operacionais, que demandam tempo, que teoricamente não deixa o colaborador feliz de fazer aquilo, de atuar naquilo, e a gente acaba identificando uma oportunidade de automatizar e aquele tempo que ele gasta naquela atividade operacional, ele vai conseguir dedicar a uma atividade mais core do negócio, mais estratégica, mais analítica, e que ele também enxergue valor agregado naquilo. Então, hoje eu vejo que é muito mais do que um trabalho, é muito mais do que você acordar e fazer o seu trabalho em troca de uma remuneração. É você ajudar as pessoas, ajudar ela a ter um trabalho, uma atividade mais leve. É engraçado que eu falando agora como a parte da empresa que é o contratado, digamos assim, né? Eu sempre tive aquela ideia, ou sempre era passado aquela ideia, isso lá atrás, em época de faculdade, etc. Depois, quando você vira estagiário, que o RH é o pior setor da empresa. Porque é ali que se concentra quem vai ser contratado, quem vai ser desligado e quem vai ser promovido.
Então, assim, a visão que eu tinha, ou a visão que as pessoas passam, era muito ruim. E hoje eu vejo que o RH ele vai melhorando com o tempo, ele vai se adequando ao tempo e ele vai dando mais ênfase ao colaborador do que tanto à empresa, ou seja, é o bem-estar do colaborador, muito mais do que talvez, não posso falar isso, mas talvez melhor o bem-estar do colaborador que vai te agregar, vai te trazer futuro, etc. e tal, do que pura e simplesmente o bem-estar da empresa, o que a empresa quer. Então, se adequar o colaborador, como você falou, e colocar ele na área certa, na área mais próxima do que ele quer, eu acho que é fantástico isso, né? Então, assim, pensando por esse lado, o RH deixou de ser aquele departamento mal visto por um departamento que hoje ele é admirável, digamos assim, né? Sim, hoje muito se fala, já é um termo até que a gente considera um pouco obsoleto, mas o RH estratégico. Hoje o RH ele tá numa mesa de discutindo estratégia junto com o presidente da empresa. Antes ele era visto como uma área suporte, que era um cálculo de folha, era um cálculo de rescisão, era uma admissão. Hoje não, hoje a questão de a preocupação das pessoas, o engajamento, a produtividade e o quanto a efetividade, o quanto a pessoa vai entregar para a empresa, isso é discutível dentro do RH, numa questão de treinamento, numa questão de plano de desenvolvimento de carreira. Hoje, o colaborador, quando entra na empresa, não é só a empresa que o avaliou, ele também está avaliando, ele também está querendo saber qual que é a perspectiva de carreira dele lá dentro, quais são o propósito, missão, visão, valor da empresa. Hoje muito se fala de como a empresa se posiciona com relação à diversidade, com relação à responsabilidade social, como que ela se conecta a esses temas. Então, hoje o RH ele tá inserido em todo esse contexto, não só numa questão operacional e suporte como era anteriormente. E isso está cada vez mais evidente em todas as empresas, as empresas maiores, né, já multinacionais, que já têm uma questão mais estruturada, o VP de RH ou o presidente ou o cargo mais alto, ele sempre vai estar na mesa de definições e discussões de metas e estratégia da empresa. O mais engraçado é que, agora falando do meu dia a dia, por exemplo, e onde eu quero chegar, eu hoje trabalho numa empresa considerada uma empresa relativamente pequena, média, digamos assim, e a gente, para chegar no RH, a gente simplesmente levanta a mão. O que eu falo levanta a mão? Em uma reunião geral, que normalmente acontece uma vez por semana, o RH pergunta para a gente, vocês estão precisando de alguma coisa? O que vocês estão achando? Vocês precisam de algum curso, alguma coisa do tipo? Por quê? Porque antigamente era simplesmente jogado e faça. Você está aí, essa é a sua cadeira, você tem que assumir e vai por você. Hoje não, hoje o RH ouve o colaborador, né? Não é nem mais usada a palavra funcionário, e sim colaborador. Eu acho que quando Exato. você pensa por esse lado colaborador, a pessoa que está ali ajudando, colaborando, é uma coisa. Deixa de ser aquele negócio de o meu empregado, o meu funcionário, aquela coisa meio que ruim, que soa ruim. Então, eu vejo muito por esse lado. E assim, olhando agora por uma questão de empresas grandes, que eu já trabalhei, já fiz parte, enfim, é muito difícil um RH se estruturar, por exemplo, um RH geral, sei lá, de uma companhia aérea, olhar todos os funcionários, olhar todos os colaboradores. Então, o que eu penso? Tem que ter uma pessoa de RH ou de TI, ou seja lá qual for a área, dentro dessas áreas. E aí, essa pessoa faz a comunicação geral com o restante. Penso que é mais ou menos dessa forma, eu acho que é mais ou menos dessa forma. O RH deixou de ser aquela coisa congelada, frígida, Exato. para ser uma coisa mais aberta, talvez, mais coração, não sei se é essa a palavra, mas mais aberta ao colaborador. Indo na linha do que você falou, essa pessoa hoje existe na empresa, ela chama business partner, que é uma pessoa que faz a ponte entre o RH e o negócio.
Então, a empresa que eu atuo hoje, ela tem mais de 35 mil colaboradores e cada vice-presidência existe, cada diretoria existe esse papel, essa business partner que traz todas as necessidades da área no âmbito de RH para dentro do RH. Então, há uma necessidade de treinamento, uma necessidade de um benefício que está sendo solicitado, enfim, de votação, ela traz para dentro do RH. Então, hoje é comum você ver até em processos de vagas e oportunidades, e você vê esse cargo e também o mercado está muito aquecido para ele, porque às vezes é a pessoa que entende muito do negócio, que ela é técnica no negócio e ela tem uma visão de RH, ela tem uma visão de estratégias de RH e ela consegue fazer essa ponte. Então, é um papel assim primordial hoje dentro das empresas, pensando numa empresa com muitos colaboradores que fica um lapso muito grande, uma distância muito grande entre o RH e a ponta. Então, ela faz essa conexão, ela acaba fazendo essa conexão. Entendi. Mudando um pouco de assunto, mas nem tanto, a gente está num tempo de pandemia desde o ano passado, desde 2020. Agora, nesse tempo de pandemia, como é que você vê as empresas se mexendo para contratar, se mexendo para movimentar dentro da empresa, colocar a gente para dentro ou analisar melhor? Como é que você vê tudo isso? Como isso soa para você? Então, Thiago, durante a pandemia eu vi muitos cenários acontecendo, diferentes até, bem distintos. Eu vi pessoas perdendo emprego e eu vi Uhum. pessoas com oportunidades, achando oportunidades de carreira e até indo para essa transição devido à pandemia. Então, houve esses dois lados. Vi muitos amigos, familiares que tiveram empregos ameaçados e até foram demitidos, mas também presenciei pessoas se movimentando e achando a oportunidade de se movimentar, assim, até que não estavam procurando. E eu acredito que durante a pandemia, os candidatos em si, eles talvez estivessem um pouco menos seletivos na busca de uma oportunidade, porque hoje eu vejo uma seleção por parte deles também. Mas diante de uma pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer, quanto tempo a pessoa ia ficar desempregada. Então eu via essa questão e diante de uma visão de empresa, eu vi também o processo de recrutamento e seleção se reformulando, se inovando total. Por quê? Processo de onboarding. Todo o processo teve que acontecer online. O processo mesmo de recrutamento e seleção. Muito a questão de vídeo entrevista, qual que é o modelo que cada empresa vai adotar. Então, eu vi essa tendência, assim, muitas coisas que tinha ainda um paradigma a ser quebrado, e a pandemia veio e falou assim, olha, a gente vai ter que inovar nessa parte, a gente vai ter que se reinventar, e esses paradigmas não existem mais. Então, eu vi os dois lados acontecendo, vi muitas pessoas perdendo emprego, mas vi muitas pessoas também numa transição de carreira que foi muito importante e que foi uma oportunidade devido à pandemia. E eu acho que essa adaptação também que o setor teve foi o ponto-chave assim, nessa situação, de modo que o mundo não vai ser mais o mesmo e o universo empresarial também não será mais o mesmo. Então, algumas práticas e modelos, elas vieram para ficar. E eu acho que o inesperado tem impulsionado a gente aceitar essas mudanças e aprimorá-las e vamos embora. Então, na empresa que eu atuo, eu vi muito isso, o processo ele se inovou total, com a ajuda de uma ferramenta também super tecnológica, e também que é um super aliado nesse processo, mas vi que alguns paradigmas, até uma questão de liderança, de não ter o candidato numa entrevista presencial, que sempre, às vezes, era uma premissa dentro do processo, hoje não mais. E eu acho que essa prática, ela veio para ficar e o mundo é esse, não volta mais. Eu acompanhei muitas fases da minha vida. Por exemplo, o meu pai, ele é engenheiro químico. E eu lembro de épocas que às vezes meu pai estava procurando emprego e era aquele clássico, abre o jornal e vê onde tem. Hoje em dia, o abre o jornal e vê onde tem não existe mais, mesmo porque é muito mais complicado. Eu não me lembro a última vez que eu comprei um jornal e abri para ler. Hoje em dia está tudo na internet, enfim. Mas Sim. você cai num site de classificados de emprego, assim, é muito comum isso acontecer.
E assim, falando como candidato ou como funcionário ou como a pessoa que está procurando uma nova vaga, como eu vejo isso? Eu vejo às vezes chega numa vaga, por exemplo, 200 pessoas, 300 pessoas se candidatam para isso. E você tem que ter uma inteligência artificial, alguma coisa que te chame ou que classifique aquela pessoa como apta ou inapta. Por quê? Onde eu quero chegar? É muito fácil qualquer pessoa se candidatar. Mas, se, por exemplo, a vaga pede a um assistente de comércio exterior que fala inglês, etc, 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 e vem um cara de marketing, o cara de marketing, desculpa, ele vai ser jogado lá para o final da fila. Porque ele não tem experiência na área, não estou dizendo aptidão, não estou dizendo nada disso, mas ele não tem experiência na área, ele não condiz com a área. Isso é a minha visão sendo um candidato. Como é a tua visão sendo a pessoa que vai escolher, ou a pessoa que vai olhar para esse todo, né, e falar assim, vou jogar o cara de marketing, no caso, lá para trás, mas mesmo assim vou dar uma chance para ele. Como você vê tudo isso? Como desmecanizar tudo isso, digamos assim? Eu vou trazer uma visão mais no âmbito de RH que a gente enxerga hoje. Em contratações, dependendo da vaga, hoje é muito mais levado em conta a questão do soft skill, que é a questão de trabalho em equipe, resiliência, inteligência emocional, do que às vezes o técnico. Não estou falando que não é considerado técnico, mas proporcionalmente falando, hoje o soft skill ele está ganhando cada vez mais visão sobre a exposição sobre isso e a importância no processo. Então, hoje, eu posso falar que no RH eu tenho o RH que eu trabalho tem pessoas que é formada em física, tem pessoas que é formada em nutrição. Então, tem uma formação base de uma área nada relacionada e acabou, às vezes, fazendo um curso técnico ou livre mesmo e se especializando num determinado assunto e aprendeu trabalhando. E isso vai muito também da oportunidade que a empresa dá. Então, se ela entra como analista, se ela entra como uma assistente, ela vai ter toda uma capacitação, uma trilha de aprendizagem dentro da empresa. Para cargos maiores, para cargos que já que, que peça outras competências, aí o técnico ele vai ser muito importante. Mas hoje eu não vejo o mercado tão engessado a isso, tão fechado a isso. Posso falar até por uma questão no próprio recrutamento e seleção. Hoje, as ferramentas, elas trabalham com identificação de competências de acordo com a vaga é demandada. Então, por exemplo, o gestor ele abre uma vaga com determinadas competências que ele quer para a vaga, tanto técnicas como a soft. E a própria ferramenta ela vai entender, a partir do momento que ele vai movimentando o candidato, que ele vai evoluindo ele nas etapas, que aquele é o ideal. E a partir do momento da contratação, o sistema ele também está aprendendo que aquilo foi o match daquela vaga. E a partir das próximas vagas, ele já vai conseguir identificar dentro do pool de candidatura qual que é o mais aderente àquela vaga. Então, existe já uma ajuda muito forte, muito intensificada do próprio sistema e plataforma de recrutamento e seleção. Mas hoje eu vejo o mercado muito mais aberto e não tão engessado, com uma visão engessada como era há 10, 15 anos atrás, numa questão de, eu sou formada em química, eu não posso atuar no RH. Pode sim. Se você tem uma especialização, se você fez uma pós, se você já tem uma experiência na área, não tem o porquê, não existe mais essa resistência. Entendi. Agora, falando um pouco mais de você e não sendo tão específica para a área, o que te fez mudar para uma área de RH voltada com TI? Porque isso é muito diferente. O que te fez ir para essa parte RH mais TI, digamos assim? Onde você mudou a chave e falou assim, agora? Na verdade, assim, eu entrei para atuar numa área de projetos, que era direcionada direto ao RH, e aí veio a oportunidade de atuar nesse cenário de automação. Então, nós tivemos um projeto junto com o TI para a gente atuar dentro de um COI, que seria uma atuação híbrida,
Porque hoje, Thiago, a área de negócio ela possui todo o conhecimento do processo, da regra. E a TI, ela vem e apoia com a visão técnica da boa prática de um desenvolvimento, da boa prática de uma aplicação, até a limitação, até onde a aplicação vai, que hoje quem tem a visão do processo não teria. Então, é uma visão convergente. Então, não tem porquê. E eu vejo as empresas muito se movimentando para isso. A empresa que eu atuo hoje, ela é meio que pioneira nesse modelo, tem outras já tentando em teste, mas é um modelo que deu super certo e eu tive a oportunidade de passar por um processo de upskilling, porque eu tenho a formação de RH e hoje eu tenho já uma visão TI também, eu consigo identificar boas oportunidades de melhoria e até sei discutir num âmbito qual seria o melhor cenário para um desenvolvimento. Não atuando no desenvolvimento puro, mas qual o melhor cenário para o desenvolvimento. E foi essa oportunidade que me brilhou os olhos e hoje eu vejo que eu transito em várias áreas dentro do RH, até áreas que eu não tinha conhecimento, eu entendo de processos de programa de performance, treinamento, até questões de e-social, que são projetos ligados a uma questão regulatória. Então, eu vejo que numa questão de conhecimento também, isso foi muito rico. Então, eu consegui meio que abrir esse leque e mergulhei de cabeça nessa oportunidade. Eu vejo você mexendo muito com os robôs. E que são robôs, antes de falar isso? Gente, robô, quando a gente fala, não é robozinho que vai na fábrica e lá está fazendo, enfim, não. Eu vejo você trabalhando muito com robôs internos voltados para o RH. Você acha que tem essa abertura de robôs para uma área fiscal, para uma área de comércio exterior, para uma área específica que não seja apenas para RH, que possa chamar para uma outra área? O que você acha? E dá uma explicação mais ou menos o que é um robô, para o pessoal entender também o que é isso. Tá bom. Respondendo um pouquinho sua pergunta, é totalmente possível implantar um robô em outra área que não seja o RH. Até então, o robô, ele já, pensando numa questão de pioneirismo mesmo, a automação, ela começou no modelo industrial, no setor industrial, e hoje que está se falando mais em questão de como que pode otimizar processos de áreas de suporte, como fiscal, como financeiro, mas é totalmente possível. E as automações hoje, elas são desenvolvidas para realizar tarefas repetitivas. Hoje eu estou trazendo um pouquinho de contexto do conceito de RPA, que é o baixo valor agregado ao negócio. Então, aquela pessoa que tem que ficar preenchendo uma planilha, que tem que entrar num site para gerar uma nota fiscal e enviar por e-mail para outra pessoa, que são tarefas repetitivas e operacionais e não existe nenhuma ação cognitiva dentro daquilo, é totalmente plausível a aplicar uma automação e a implementar uma automação. Nas áreas de suporte como financeiro, fiscal, RH, é possível identificar muitas oportunidades para implementar automação, até com técnicas de inteligência artificial, que vai desde, que eu estava citando, lançamento de nota fiscal, até uma atuação de um canal de atendimento realizado por chatbots, que hoje a gente vê muito, a gente interage muito com o robô mais do que a gente imagina. Então, até aquele e-mail automático, quando você manda para alguma empresa e você recebe, é um robô que está disparando aquilo. Então, é uma programação, por mais simples que seja. E aí a gente entra num outro conceito, que é machine learning e inteligência artificial, que já são implementações e automações que existe uma inteligência por trás, existe um aprendizado por trás. Vou dar exemplo a um chatbot. Um chatbot ele pode ler uma FAQ com perguntas e respostas e a partir da sua pergunta ele vai consultar aquela FAQ e vai responder aquela pergunta. Se não tiver naquela FAQ, ele vai estar como que ele não identificou a resposta. E a partir do momento que você vai dando como válido se aquela informação foi útil ou não, o robô ele está aprendendo que para aquela pergunta e aquela resposta que ele deu, aquilo foi efetivo. Então, a máquina está aprendendo, ela está criando um comportamento. Na empresa que eu atuo, hoje existe um bot que ele atua para responder perguntas relacionadas a RH. Então, dúvidas de férias, dúvidas de benefícios, dúvidas
de folha de pagamento, 13º, hoje ele responde mais de 3.000 perguntas relacionadas a esse tema, usando uma inteligência artificial cognitiva. Então, é uma máquina aprendendo. Ela já tem mais de 3 anos em atuação e ela continua aprendendo e ela continua sendo aprimorada nessa enciclopédia, digamos, que ela lê. E é o que eu falei, hoje a gente interage muito com o robô. Então, desde um RPA, que é uma implementação mais simples, que vai automatizar e otimizar uma atividade repetitiva, até numa interação mesmo, que são serviços comerciais e atendimento ao cliente, que dá para aplicar. Eu trouxe até uns números, considerando no âmbito mais geral, que são dados de 2020, são dados até recentes, da Associação Brasileira de Automação, que traz um pouquinho uma ideia do nível de automação no Brasil. Mesmo sendo um país subdesenvolvido, a gente identifica que tem muita oportunidade de expansão e desenvolvimento nesse ponto. Então, podem ver até no slide, é dividir por 3 setores. Então, no setor industrial, hoje, dentro de uma amostra de 500 empresas que foram, né, entrevistadas, 74% delas possuem sistema de gestão automatizado. Então, é o que a gente estava falando, gestão do sistema fiscal, do sistema financeiro, de sistemas suportes da empresa. E 68% da linha de produção também já é automatizada. Então, já tem robôs atuando na própria linha de produção do produto. Falando um pouquinho do setor de comércio e serviço, 58% possuem sistema de gestão também automatizado, se destacando comercial e financeiro. Então, comercial, falando muito da questão de chatbots, e o financeiro, porque existe muita tarefa repetitiva e muita demanda, até em questão de volumetria, que tem muita oportunidade para automatizar. E 22% do setor já utilizam inteligência artificial para identificar perfil de consumo do cliente. Então, tudo que você pega os grandes marketplaces, tudo que você compra, aquilo está sendo armazenado, o seu comportamento de consumo, ele está sendo gerado um analytics e aquilo vai ser utilizado a favor da empresa. Então, tem uma inteligência artificial por trás. Muitas empresas já compram essa inteligência artificial para entender também esse perfil de consumo e até oferecer as melhores ofertas que dê mais assertividade também para a venda. Falando um pouquinho de consumidor, somos nós mesmos no âmbito mais pessoal, 58% dos celulares móveis, 58% já possuem celulares móveis, e sendo que 85% dessas pessoas são smartphones. Então, para também ver o quanto a gente já está conectado e quanto essa geração de digitalização nos permite também viver, transitar tranquilo nesse mundo de automação. E nas residências brasileiras, a cada 6 eletrodomésticos, pelo menos um já tem conexão à internet. Isso a gente está falando Brasil. Se a gente passa para os Estados Unidos, para a Alemanha, para outros países mais envolvidos, isso já aumenta também. Então, esses dados são da Associação Brasileira de Automação e eu achei importante trazer até num âmbito geral para ver o quanto a gente tem de oportunidade e o quanto a gente já aplica isso também a favor da economia, né? E é engraçado que até indo por esse ponto, eu tenho uma visão, talvez seja errada, mas a primeira visão que eu tenho é a seguinte: um robô, voltando ao fato anterior, um robô para mim, quanto mais ele aprende, mais espaço ele tem que ter. Onde eu quero chegar? Supondo que você colocou um robô que é um learning, que você falou. Ele tem que ter uma capacidade de memória, enfim, muito grande. E hoje em dia a gente tem as nuvens, né? Então, você sai daquele negócio que é o servidor que está lá na empresa, imputado dentro lá, que vai se dar um problema na luz, cai. Ele está numa nuvem. Mas mesmo assim, a capacidade dessa nuvem tem que ser gigantesca. Agora eu fico imaginando onde você trabalha, uma empresa grande, etc., com um robô desse. Então, a capacidade da nuvem tem que ser enorme. E o custo disso também é enorme. Então, assim, Sim. o custo-benefício de tudo isso tem que ser fantástico. Você não pode simplesmente colocar um robô, fazer um robô, isso talvez você me corrija, que ele simplesmente vai pegar um dado
numa planilha, jogar na mesma planilha e você gastou uma fortuna para fazer um negócio desse. Então tem que ser alguma coisa extremamente voltada à área. Isso eu já falo para comércio exterior, que a gente trabalha muito com numerários, com documentos, etc. e tal. Só que não tem que pegar um dado aqui e colocar aqui, porque isso é caro para você fazer o próprio robô, né? E o que, que você pensa mais ou menos dessa forma? Como você pode customizar ou facilitar para uma empresa tudo isso sem que seja tão oneroso? Eu acho que essa é a palavra, né? Como, o que você pensa mais ou menos disso? Na verdade, assim, hoje uma automação, estou falando de um RPA, que é uma automação mais simples, ela já tem um custo significativo. Então, assim, existe todo um estudo de quando traz a demanda para você identificar qual que é o ganho, se existe um ganho financeiro, se existe um ganho operacional. Mas existe esse estudo para a gente quantificar isso e fazer esse custo-benefício. Realmente vale a pena? O custo é alto, então quanto que eu vou estar ganhando do colaborador que faz aquilo? Quantas horas eu vou estar salvando da operação dele para ele dedicar a outra atividade? Então, no RH, é muito difícil a gente justificar o ganho financeiro, porque nós somos uma área suporte, mas a gente pega uma área de produto em qualquer empresa, B2C, B2B, que são projetos que geram receita para a empresa, então a automação ela fica muito mais fácil ser justificada por um retorno de receita para a empresa do que um retorno de horas produtivas, por exemplo. Mas super pertinente o seu comentário, existe todo esse estudo, sim, e não é barato hoje implementar um robô. Então, não é qualquer processo que às vezes você vai estar implementando um robô, então vai ser, fazendo uma metáfora, você vai estar matando uma formiga com uma bala de canhão. E não é efetivo. Você pode fazer uma automação por meio de ferramentas de mercado que vêm dentro de pacotes da própria aplicação, que são mais baratas, e você não precisa colocar um esforço de desenvolvedor e projeto nisso. Então, existe todo esse estudo também de custo-benefício, sim. E é engraçado, você me fala de robô. Outro dia eu estava vendo um vídeo, se não estou enganado, é desses grandes marketplaces mundiais que colocam, por exemplo, a carga está na China e eu pedi aqui no Brasil. Não é mais a pessoa que vai lá com o carrinho, com a empilhadeira, vai e pega a carga lá sei lá, no setor 10, na altura 20. Vai, pega e coloca no correio. Não. Eu vi um negócio que nossa, eu achei impressionante. Era um drone que ia com um robô automatizado dentro do drone, ou seja, a pessoa dava ok, sei lá, aqui no Brasil, e o drone dentro da empresa, no warehouse dele, no armazém dele, pegava aquilo, já passava informação da carga, se tinha, se não tinha, e ele já era automatizado com um robô. E o próprio robô comunicava com o outro dentro desse marketplace, falava assim, sua carga vai chegar em 30 dias, 2 meses, 5 meses, sei lá, falava alguma coisa do tipo. E onde eu quero chegar? Quando você fala em robô, a gente tem essa ideia, né, que é o robôzinho que vai, pega, ou que é o drone, etc. E não necessariamente. Eu estava dando uma olhada, é possível você colocar um robô, você criar um robô e automatizar essa parte, gente, até num processo de desembaraço aduaneiro. Isso falando mais da minha área. Ou seja, Uhum. não necessariamente você precisa abrir um container e falar, olha, tem 15 caixas, tá tudo certo, tá tudo errado, vou dar uma multa, não vou dar uma multa. Isso falando de um fiscal. Ou um agente de carga falar, olha, a tua carga vai ficar pronta tal. Então, essa questão de customização de robô eu acho muito legal para todas as áreas. E eu não sei, me encanta aos olhos ver o mundo mudar. Eu nunca me esqueço, numa das aulas que eu tive de história, enfim, há muito, muito tempo atrás, de uma professora minha falando que a Revolução Industrial ela veio, isso lá atrás, porque a pessoa simplesmente ia e apertava um parafuso. Ia e apertava um parafuso. Quando veio a Revolução Industrial, tirou-se a pessoa que ia apertar o parafuso e colocou ela como um operador de máquina que apertava o parafuso. Então, fazendo um comparativo,
Hoje em dia, o que o robô faz, o que esse robô faz, ele substitui a pessoa que ia, apertava o parafuso no âmbito do software ou alguma coisa do tipo, para colocar o cara numa posição acima. Eu acho extremamente benéfico tudo isso. E esse tema, assim, quando começou a surgir, lançaram Exame, Isto É, as grandes mídias mesmo começaram a falar sobre robôs, veio toda aquela questão de vai diminuir os empregos, eles vão substituir pessoas? Não, eles não vão substituir pessoas, ele vai substituir o trabalho que não tem valor agregado e dar oportunidade às pessoas a se desenvolverem a novas atividades. Na verdade, vão surgir novos cargos, que hoje já existem novos cargos, como na área de analytics, por exemplo, existe o cientista de dados. Quem se falava em cientista de dados há 15, a 10 anos atrás? Ninguém se falava. Então, existe toda essa perspectiva que se criou do medo da pessoa, eu serei substituída, e hoje a gente vê ainda um pouquinho dentro das áreas de negócio, quando a gente vai mapear o processo, dessa resistência de falar, nossa, você vai colocar um robô para fazer o que eu faço? Mas vou fazer, vou colocar, mas para substituir essa operação e você fazer outras coisas com maior valor agregado e até levantar aquele start e falar, eu preciso reciclar, eu preciso ganhar novos conhecimentos. Então, tira a pessoa da zona de conforto, mas eu acho que é um movimento positivo, não é um movimento negativo. Então, a gente tem que trazer essa perspectiva também, porque depende de como foi a nossa abordagem para mapear, a gente acaba criando essa resistência que pode impactar até no resultado final do nosso projeto, porque nem sempre o robô ele vai ser um depara do que a pessoa faz, porque às vezes a gente vai conseguir achar uma oportunidade de melhoria dentro daquele processo que o robô não vai precisar entrar em 3 sistemas, ele vai entrar em 2 e vai tratar o dado dentro da aplicação de desenvolvimento. Então, não necessariamente vai ser o que a pessoa faz, a gente vai projetar no robô. Não, nem sempre é assim. Então, existe todo esse trabalho também de emocional, né, e humano para trazer que, olha, a gente vai trazer uma melhoria, a gente vai trazer um ganho para a sua área, a gente não vai trazer nenhuma ameaça de desemprego, nada, mas existe esse medo, é evidente, a gente ainda convive com isso, mas algumas pessoas já quebraram até por uma questão de ganhar o conhecimento, né? Porque muito se falava quando não tinha o conhecimento. Quando chegou e todo mundo se assustou e falou: como assim a máquina vai me substituir? Não, ela não vai te substituir. Ela vai ser uma aliada e ela vai talvez fazer aquele trabalho sujo que você esteja infeliz em fazer. E vai te dar oportunidade para você abrir um leque de conhecimento muito maior do que você tem hoje. É engraçado falar sobre isso, mas mudando total de assunto mais uma vez, hoje você se vê mais RH, hoje você se vê mais uma área de inteligência, hoje você se vê mais um TI, e onde você se vê daqui a um tempinho? Tipo, perguntas óbvias de RH de empresa, né? Mas como você se vê hoje? A pessoa que começou no RH, que morria de medo daquilo tudo, ou a pessoa que estava pronta para aquilo tudo, a mudança para você é bom, é benéfico, te assusta, te impulsiona? Como se sente tudo isso? Então, na verdade, hoje, se eu falar de que lado eu estou, o meu coração ainda bate forte pelo RH. Mesmo eu ganhando todo esse conhecimento e essa visão de TI, hoje eu não me vejo no papel de desenvolvedor, por exemplo, porque eu tenho um lado muito relacionamental, da relação interpessoal, de estar conversando com a pessoa, e o desenvolvedor hoje, ele tem um perfil mais introvertido, de trabalhar bem sozinho, e eu não me vejo ainda nisso, porque eu gosto de transitar, eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de identificar, eu gosto de mapear. Então, o meu coração ainda bate mais forte numa questão de RH, mas não especificamente em uma área. Hoje eu vejo a minha atuação muito generalista, até porque nesse contexto de escopo, eu pude adquirir muito conhecimento de áreas que eu não tinha conhecimento. Eu tinha
numa experiência anterior, eu fui já de consultoria, atuei em projetos diferentes, mas nunca tive a atuação específica numa visão TI que eu estou tendo, que eu estou vivendo agora. Então, se eu for escolher ainda um lado que faz meu olho brilhar mais, é o RH, sem dúvidas. Mas a partir do momento que me veio essa oportunidade de atuar de uma forma híbrida, eu não tive medo. Pelo contrário, eu me desafiei. Eu vi como um desafio e um desafio me engajou e me motivou e falou assim, vamos nessa. E era um movimento muito importante para a empresa. E eu falei, eu quero fazer parte disso. E todo mundo me falava isso, Sara, vai ser muito legal porque a gente está escrevendo um capítulo importante da empresa. E depois, lá na frente, a gente vai falar, poxa, nós começamos com isso e deu certo. Então, me impulsionou por essa questão de querer fazer parte, de querer estar junto com o pessoal e que eu falei, mergulhei de cabeça mesmo, mas ainda o meu coração bate forte por RH e pensando acho que num âmbito assim de 10 anos, assim, no futuro, eu me vejo muito numa questão de consultor mesmo, assim, sabe? Pela aprendizagem que eu estou tendo, de abrangência, as áreas que eu transito, eu acho que hoje eu já vejo muito esse meu papel atuando em uma empresa e uma área. Então, daqui 10 anos eu vejo eu abrangendo muito mais segmentos de empresas e conseguindo contribuir de uma forma pensando em TI, pensando em processo, para outros segmentos também. Mas ainda me vejo na área de processo. Eu tive aquela visão, né? Principalmente quando empresas te entrevistam, etc. Eu sempre tive aquela visão do seguinte: ah, Thiago, como você se vê dentro da empresa, sendo uma empresa pequena, por exemplo? Você se vê alguém funcional ou alguém que simplesmente chega e faz o trabalho burocrático? E eu sempre dava a mesma resposta. Eu não quero ser apenas o Thiago, que é mais um trabalhando no setor de comércio exterior. Eu quero ser o Thiago, que vai ser reconhecido pelo cara que fez aquilo outro, errou, que é importante dizer que hoje em dia as empresas aceitam que o colaborador erre. Não é mais aquele modelo fordista de anos atrás, que o colaborador errava, a empresa mandava embora. Não existe mais isso. Hoje em dia, as empresas aprendem com o colaborador. Isso é importante dizer. E eu sempre falava isso. Eu não quero ser o Thiago, não que vai sentar e fazer o trabalho burocrático. Não, eu quero ser o Thiago que vai sentar, fazer o burocrático que é necessário, mas que no modelo estratégico vai ajudar o dono da empresa a economizar, sei lá, 20% na área de importação, ou vai trazer um ganho para a empresa. Então, eu penso mais ou menos dessa forma, e eu vejo muito essa nova geração, essa geração nova, digamos assim, pensando dessa forma também. Sabe, eu tenho quase 40 anos e já me foi colocado na minha cabeça, etc e tal, que isso é um novo passo, e não mais o Fordismo, que é você aprende, é a revolução industrial mais antiga, você aprende, você só faz aquilo. Se você errar, você está no olho da rua. Não. Hoje em dia eu vejo muito mais assim. O que você acha mais ou menos desse tipo de situação acontecendo? E já emendando, o que você fala para essa nova geração que está vindo aqui, que vê YouTube o tempo todo, que aprende tudo o tempo todo, que sabe tudo o tempo todo e que está disposto o tempo todo, digamos assim? Muito do que você falou, eu acho que se reflete a novas formas de trabalho. Então, quando a gente fala de um Fordismo, a gente tinha um modelo X de trabalhar. E hoje a gente tem modelos totalmente diferentes, porque até a concorrência hoje ela é vista diferente. A concorrência hoje, ela compartilha, ela trabalha em rede, ela não só concorre. Existe o benchmarking. Quem falava em benchmarking? São empresas no mesmo setor, trocando experiências e práticas. E o que deu certo é que, assim, se é bom, é para copiar mesmo. Então,
é esse cenário que eu vivo hoje. E eu acho que é esse cenário que nós vivemos pessoalmente também. Se você tem o conhecimento, eu quero compartilhar, eu não vou guardar para mim. Então, a gente meio que hoje atua em rede, a gente não atua no individual. E na era Fordismo, as pessoas atuavam no individual. Então, ela tinha o conhecimento era dela, e até por uma questão que não existia rede social, o mundo era outro, não existia essa disseminação que tem hoje. Então, o mundo mudou muito. E hoje eu vejo, até numa questão de projetos, a gente atua hoje com uma metodologia ágil. O que é metodologia ágil? Nós temos cerimônias de reuniões diárias, nós temos cerimônias de feedback, nós temos cerimônias de retrospectiva. Então, acabou o projeto, existe um momento que todo mundo conversa o que deu certo, o que não deu certo, o que a gente vai tomar de lição aprendida e o que nós vamos pegar o que deu certo e aplicar no próximo. Então, por isso que essa geração do errar é humano e tá tudo bem, está cada vez sendo mais aplicada nas empresas. E as pessoas estão trabalhando melhor e sendo mais produtivas por terem essa autonomia e não ter mais aquele receio de eu tenho que acertar todo o tempo. Se eu errar, está tudo bem, desde que eu tenha o plano de contingência e que eu trabalhe para aquilo não acontecer mais. Mas o erro faz parte do processo de aprendizado, porque talvez se eu não passasse por aquilo, eu não ia conseguir, eu não ia conhecer aquele cenário. Então, a geração hoje, tanto a X, a Y e a Z, elas estão trabalhando já nesse modelo. A X, ela teve um pouquinho mais de resistência e desconforto em fazer essa transição, mas hoje, dentro da empresa que eu atuo, eu vejo que hoje é tranquilo, que hoje eles já estão inseridos no mundo digital, já escutam mais a geração Z, porque às vezes é até complicado, porque existem até cargos superiores numa geração Z, num cargo superior à geração X, e isso, uma questão de valores e crenças, às vezes existe um confronto, mas eu vejo que hoje as três gerações, elas convivem muito bem, até porque existe o respeito da geração Z para a geração X numa questão de conhecimento, e existe o respeito da geração X para Z, falando, nossa, ele traz outra perspectiva, porque ele nasceu no digital, ele nasceu desbloqueando o celular. Então, as visões se complementam. E seria muito se perderia muito se todas as rodas de discussões tivessem pessoas que pensassem iguais, porque é na diversidade que a gente também se abre a novos modelos, a novas soluções. Então, e até em discussões que a gente tem em projetos, a gente faz sessões de design thinking, brainstorming. Então, são pessoas até de outras áreas que nem conhecem o processo e a gente faz a pessoa opinar, porque talvez ela traga um insight diferente também. E a geração, agora falando um pouquinho da geração Z, né, que é marcada pelos revolucionários, né, que eles entram nas empresas, é a geração da pressa, eles têm muita pressa, então é muita informação o tempo todo, eles consomem, eles se cobram muito por estar consumindo aquela informação 24 horas, e até a questão de adaptação para eles é um pouco desafiadora, porque é aquela geração de que tem que ter a resposta pronta a qualquer momento. E às vezes está tudo bem não ter a resposta pronta, e é isso que as outras gerações trazem para meio que contrapor. Então, parte dessa realidade assim, são os aplicativos, comunicação por vídeo, enfim, e tem outras gerações que não são tão adaptadas a esses modelos. E apesar dessa juventude, assim, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, eu sou geração Y total, e eu trabalho muito com a geração Z, principalmente a parte de desenvolvedor, a faixa etária de 20 a 25 anos, então é uma geração que se cobra demais. Então, o que eu poderia falar em questão de conselho, eu ia falar por uma questão de paciência, ter um pouquinho mais de paciência, ter um pouquinho mais de resiliência também. Às vezes eu vejo essa geração um pouquinho muito resistência se não é do jeito que eu penso, então não é o ideal. E tem que se abrir, que pode ser o ideal.
E a flexibilidade também, esteja mais aberto a essa mudança, disponível para tentar novas coisas. Dedicação, comprometimento. Às vezes vejo um pouquinho de procrastinação também. Depois eu faço, vamos ver depois. Então, a minha geração já não vou deixar para depois, vou fazer o hoje. E por último, eu acho que o aprendizado, assim, conhecimento. Aprenda o quanto você puder. Hoje a gente tem conhecimento disponível gratuitamente na rede, qualquer âmbito de qualquer assunto. Então, estude, vá atrás do que você se interesse. Se você não sabe a resposta, vai atrás. Não tem problema de não saber a resposta na hora, mas vá atrás da resposta e aprender com os outros também. Eu acho que a escutativa hoje ela é primordial. Você parar e escutar. Não pensar no que você vai argumentar, mas você parar e escutar, porque talvez o que o outro está trazendo é muito relevante naquele cenário, naquela situação. Então, se eu pudesse dar esses conselhos sendo a geração Y. Quando eu montei, né, quando eu comecei com esse canal há um certo tempo atrás, sempre me chegavam e falavam assim: você é maluco? Porque você está colocando todo o seu conhecimento, que você estudou tanto tempo, numa rede que não vai te pagar nada. Você é maluco? Você surtou de vez? E assim, eu sempre dava a mesma resposta: conhecimento gera conhecimento. Eu me lembro de um filme que eu vi uma vez, há um bom tempo atrás, que a pessoa falava assim: felicidade só é válida quando compartilhada. E eu penso que conhecimento é a mesma forma. Ou seja, por isso que eu sigo com isso e etc. Meu conhecimento está todo no canal, eu sempre busco novos assuntos, etc. Isso falando o Thiago, criador do canal Como é que Fácil. Procurando novos conhecimentos para jogar para o pessoal. Em outras palavras, se alimentar disso. E o mais importante para mim hoje não é a pessoa falar, puta, não, você sabe coisa pra caramba, obrigado por isso. Não, é alguém chegar para mim e falar assim, me dá uma aula sobre isso, e eu não tenho a menor ideia o que é aquilo. Eu tenho que estudar. Então, assim, voltando ao fato do que você falou, a geração X, Y, Z, o que eu vejo, a nova geração, as pessoas de 18, sei lá, até 25 anos, eles têm tudo na palma da mão, tudo no celular. Então ele vai lá, digita qualquer coisa, aparece, beleza, resultado feito. Mas eu sinto eles com muita pressa, com muita vontade de querer. Putz, hoje eu sou um assistente, mas amanhã eu quero ser um gerentão. E não dão tempo certo para a coisa, não aprendem com aquilo. E se não está conforme o que ele quer, ele vai embora. Eu vejo muito isso acontecer. Então, uma geração que eu vejo muito inteligente, mas muito sem paciência. E isso, se a gente fala lá atrás, sei lá, 10 anos atrás, será considerado como é que eu posso dizer, fraco. E hoje eu não vejo pessoas fracas, hoje eu vejo pessoas sem paciência. É a mesma história, é a mesma ideia que você tem para essa geração, digamos assim? Não, na verdade, eu vejo uma inteligência muito alta, mas às vezes muito mal utilizada, por essa questão de eles sempre estarem atrás de novos conhecimentos e, assim, aquela chuva de informação ser até prejudicial. Então, eles não se permitam também ter um tempo de silenciar e falar, calma, eles sempre estão vivendo o próximo passo. Então, isso cria ansiedade, que é o que você falou. Eu estou no cargo X, eu já estou pensando no X mais um. Eu estou no X mais um, eu estou pensando no X mais dois. E a questão hoje que eu vejo deles, que eu até admiro, e assim, a minha geração hoje, eu me abri a isso e hoje eu já tenho mais essa consciência, mas para a empresa, para a geração Z, a empresa ela é muito eles avaliam muito a questão de posicionamento da empresa. Então, eles querem saber qual que é o posicionamento, como eu até falei no começo do papo, qual que é o posicionamento da empresa diante de uma diversidade, como que a empresa se posiciona
com relação a alguns temas, diversidade, responsabilidade social, quais são as ações que ela tem para melhorar o ambiente? E eram perguntas que para a gente, em questão era o valor de ter um trabalho. Ponto. Às vezes a gente parava aí, a gente não fazia mais perguntas. E hoje, eu pensando em outras oportunidades e até anteriores, hoje eu penso, porque é uma questão até de propósito. Não é só mais fazer um trabalho em troca de uma remuneração, mas é a questão de propósito. E a questão de qual tipo de camisa que eu estou vestindo. Então, isso eu admiro na geração Z, porque hoje eles avaliam o tipo de camisa que eles vão vestir dentro da empresa e se faz sentido e se está dentro do que eles acreditam. Então, é muito mais do que um trabalho, eles abraçam uma causa. Então, isso eu admiro muito. Mas a questão da inteligência excessiva, às vezes eu vejo que ela não é muito bem utilizada por essa questão dessa ansiedade de estar sempre buscando o mais, o mais, o mais, e às vezes está tudo bem ainda estar naquele lugar. Existe todo um processo de desenvolvimento para a próxima etapa. E em qualquer empresa, para você pular para a próxima etapa, você tem que se mostrar pronto para aquela próxima etapa. Não necessariamente você vai passar. Então, é um pouco da minha visão sobre essa geração Z. E uma última pergunta, prometo. Você já teve digamos assim, você foi contratar alguém, você já teve algum feeling do tipo, estou na frente de duas pessoas completamente diferentes, um é extremamente técnico e outro ele é uma pessoa técnica, ele sabe o que faz, mas ele tem um quê a mais. Você já teve esse insight, falou, eu não vou pegar o cara técnico porque ele não sabe se desenvolver, se desenrolar, eu vou pegar o cara que talvez aprenda mais a parte técnica, mas ele está mais pronto pro que eu vou colocar ele para trabalhar. Você já passou por uma situação desse tipo? Já passei por uma situação de entrevistas, assim, em cargos mais operacionais, que até tinham etapas de dinâmica de grupo, e alguns cargos que exigia mais um conhecimento técnico específico no perfil. O que eu vejo nessa situação? Tem muitos testes que são testes de comportamento, colocando ele em algumas situações, até não só relacionadas ao trabalho. E eu acho que muitas questões o recrutador ele acaba identificando ali, não só a questão técnica, porque a questão técnica você estuda, você adquire aquele conhecimento e você consegue aplicar. Agora, algumas questões pessoais, comportamentais, que vêm de crenças, valores da pessoa, algum e até traço de personalidade, dificilmente você vai conseguir mudar e até moldar. Então, hoje eu já passei por uma situação dessa e o que eu tive que trabalhar é mais a questão do fit cultural da empresa, o que a empresa estava procurando e até para eu não ter a visão de colocar a pessoa num ambiente que ela não vai se adaptar e não seria para ela, por uma questão do que a empresa prega, do que a empresa quer. Então tem muito essa questão dessa avaliação de nivelar essas visões. Então hoje você pode até pensar até em questão de startup. Hoje, você entra em qualquer startup e tem todos os valores, missão e visão na parede. As pessoas, elas estão vestidas de bermuda, de tênis. Outras empresas, elas estão de social ainda. Então, é muito da questão de essência, um pouco de essência também, personalidade e alguns traços comportamentais. Então, o recrutador ele acaba identificando algumas questões em dinâmicas de comportamento, assim, de colocar alguma situação. E a gente muito fala, né? Às vezes você vai saber como uma pessoa vai performar pelo jeito que ela trata uma situação X ou Y, como que ela conduz. Questão de inteligência emocional, questão de resiliência, uma questão de comunicação, como ela se comunica. Então, vai muito mais além do técnico. Então, hoje já existem várias ferramentas com várias soluções para identificar esse tipo de perfil. Gente, eu acho que quando a gente consegue colocar a geração Z para aprender com a geração X,
e ambos se dão bem, digamos assim, o Z aprende com o X e vice-versa. O Z tem mais a calma do X, mais a inteligência e etc. Você coloca ele para trabalhar, ou os dois, ou os três, enfim, quantos forem para trabalhar, o, o grupo fica legal. O grupo fica um grupo homogêneo, perfeito, e um agrega na dificuldade ou na diversidade do outro. Eu acho que é mais ou menos dessa pegada. É digamos, o mais velho ensinando para o mais novo e o mais novo dando um jeito dele. Eu acho que é mais ou menos por esse cano. Eu diria até mais, eu acho que é o mais velho ensinando o mais novo e o mais novo ensinando o mais velho, porque tem muitas perspectivas que o mais novo traz para o mais velho que não era uma janela aberta, porque é uma questão de geração, ele não viveu aquilo, tanto um como o outro. Então, esses perfis eles se complementam, essa sinergia ela acontece como quando as pessoas abrem um pouco mão do ego também, então, porque tem muitas questões de ego. Então, quando eu abro um pouquinho o ego e falo, opa, eu estou aberto a um novo aprendizado, tá tudo bem, são gerações diferentes, mas faz parte do jogo. Hoje, a geração Y, ela está em cargo de liderança de CEO das principais startups. Então, a maioria dos presidentes de startups, eles têm entre 30 e 35 anos. Então, é uma situação que a gente meio que revolucionou o mercado. Muito diferente de você conseguir um cargo de alta liderança numa empresa multinacional, que fica um pouco mais desafiador. Numa startup, não. Então, essas gerações meio que não tiveram muita opção. Então, elas estão lá no mesmo tabuleiro, estão jogando com o mesmo objetivo. Mas eu acho que todas aprendem e todas se permitem aprender a partir do momento que também desapega um pouquinho do ego. Eu acho que essa grande função do RH em colocar a peça certa no lugar certo, isso é fantástico. Eu vejo essa parte do RH funcionando e sendo funcional, colocando os robôs ou etc. Então, espetacular, porque aí você salva a empresa, você coloca o bem para a empresa. Não é simplesmente colocar o cara perfeito, mas é colocar o cara adaptável a chegar a ser, não perfeito, porque isso não existe, mas a chegar a ser um, o melhor possível para a empresa, digamos assim. Eu acho que quando você adequa RH ao TI, que é o seu caso, você tem muito valor agregado para a empresa. Isso é espetacular. Sara, eu acho que a gente está mais de hora falando aqui, pelo que eu vi, mais ou menos 1 hora e pouquinho mais. Considerações finais. Como é que eu te acho no LinkedIn? Me fala para o povo te procurar, te perguntar um monte de coisa. Posso colocar teu LinkedIn aqui embaixo? Pode, claro. Estou como Sara Keller lá no LinkedIn. As pessoas podem me achar. Estou super disponível. É uma ferramenta que eu utilizo muito para benchmark. Então, algumas pessoas vendo, né, a minha atuação em questão de transitar entre RH e TI, acabam perguntando, entrando em contato para se estiver disponível para fazer benchmark, estou super aberta a isso e eu acho que é muito o que a gente falou. A gente está vivendo esse mundo de compartilhar, de trabalhar em rede, e se eu tenho um modelo que funciona, um case de sucesso, por que não compartilhar? E até a empresa que eu atuo, ela está super aberta a também disponível para receber outras empresas que tenham interesse em atuar nesse modelo híbrido de TI e RH, área de negócio aliada à TI. Então, me coloco super à disposição e agradeço a oportunidade também. Imagina, o prazer é sempre meu. Eu, como entrevistador, ou como um criador de conteúdo e etc., para mim, colocar outra pessoa falando no meu canal, me mostrando o outro caminho, ou o outro lado da moeda, é muito legal. E isso agrega para as pessoas que veem os vídeos de uma forma absurda. Então, às vezes, alguém que, putz, tem uma ideia, voltando ao fato, tem uma ideia do RH como aquele negócio ruim, negativo, que você não pode se mexer numa entrevista que o cara vai te desclassificar.
Uhum. E isso para todas as áreas. Então, para mim é sempre um prazer ter pessoas que queiram compartilhar o conhecimento e falar: a área é assim e está tudo bem ser diferente. Eu que agradeço por esse papo com o especialista. E o que você precisar da parte de importação, exportação, comércio exterior, enfim, sabe como me achar, né? Sim, com certeza. Obrigada, gente. Até a próxima. E mais uma vez agradeço e me coloco super à disposição de vocês também. Obrigado, pessoal. É um prazer ter vocês aqui. E curtam, compartilhem, comentem e vamos em frente, porque só assim a gente vai conseguir mudar a área de comércio exterior, as outras agregadas e vão melhorar tudo isso. Gente, obrigado mais uma vez. Sucesso a todos e um bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigadão.